Eu sou Silvana Quintana, eu sou professora aqui no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Trabalho junto com o José Geraldo nesse grupo de professores que vem estudando a Covid na gestação, com um foco em redução de morte materna. E fico muito feliz de estar aqui com vocês. Esse momento é um momento de aprendizado para todos nós, e a gente vem com muita satisfação para ouvir os casos, discutir, e, se possível, também ajudar e aprender todo mundo junto. Acho que agora eu posso me apresentar. Perfeito. Então, boa tarde a todos. Meu nome é José Matheus dos Santos Júnior, eu sou professor da Universidade Federal do Piauí e médico da maternidade Dona Evangelina Rosa, que é a nossa maternidade referência aqui para gestação de alto risco no estado do Piauí inteiro e parte de estados vizinhos, principalmente algumas cidades do Maranhão também tem como referência a nossa maternidade. A maternidade Evangelina Rosa também é a nossa maternidade escola da Universidade Federal do Piauí, e na maternidade nós trabalhamos na educação e também na assistência, mais especificamente na UTI. Nós temos uma UTI materna com 8 leitos, e frente a essa pandemia nós sentimos a necessidade de também fazer mais uma outra UTI só para paciente COVID. E como todo o Brasil, nós estamos passando aí por essa pandemia com bastante dificuldade. E a todo dia a gente se depara com casos que muitas vezes são bem complicados, outros são difíceis de manejo, e eu trouxe aqui um caso para a gente discutir, porque agora me vem me preocupando, assim como na Zika vírus, em que essas pacientes apresentavam algumas manifestações neurológicas pós-infecção, como Guillain-Barré, aqui na Covid-19, a gente também vem se deparando com casos de manifestação neurológica no ciclo gravídeo puerperal, às vezes com pacientes que pegaram o Zika vírus, como essa paciente, como nós vamos detalhar, antes da gravidez, e a partir daí tiveram uma manifestação neurológica que quando engravidaram, e aí é que eu venho trazendo esse caso de crises convulsivas na gestação para que a gente discuta e aprenda com você como manusear essas pacientes. Então, acho que agora eu posso começar, então, fazendo a apresentação do caso, aí depois a gente abre para a discussão. Vou tentar aqui colocar para a apresentação. Só um minuto. Não estou conseguindo compartilhar a minha tela aqui, ó. Eu apareço aqui. Ó, tá começando a aparecer agora.
Pronto. Pronto? Isso, ok. Isso aí, excelente. Então, vamos lá. É um relato de caso de crise convulsiva pós-Covid em gestantes. Eu queria agradecer aos componentes da nossa Liga Acadêmica de Obstetrícia da Universidade, que faz a gente escolher esse caso, foi quem preparou esses slides. Eles devem estar aí na apresentação também, então eu queria agradecer pela ajuda aí. Então, uma paciente de iniciais LCCS, sexo feminino, 22 anos, que entrou com uma queixa de crise convulsiva na gestação. É uma paciente gesta 4 para 2 com aborto anterior, com a idade gestacional de 22 semanas e 4 dias pelo ultrassom precoce e 23 semanas e 4 pela data da última menstruação. Ela veio encaminhada à maternidade de referência, a maternidade Evangelina Rosa, em decorrência de um quadro de cefaleia intensa e crise convulsiva. Era uma paciente que apresentava, que há um ano atrás foi internada no hospital de referência para doença infecto-contagiosa por apresentar uma cefaleia holocraniana e crises convulsivas tônico-clônico generalizada, onde após exames foi diagnosticada com encefalite pós-viral por Covid. Essa paciente chegou nesse hospital referindo uma cefaleia, uma rigidez de nuca e crises convulsivas. Ela adentrou, fez tomografia, foi feita punção lombar para afastar a meningite, e o diagnóstico foi de uma encefalite pós-viral por Covid-19. Isso naquela oportunidade. Foi medicada, passou, acho que 22 dias nesse hospital, foi medicada, foi para casa, e com relativo controle dessas crises convulsivas, e ela foi tratada nesse período com lamotrigina. Depois, essa paciente, agora em outubro, engravida, e após a gravidez, essas crises convulsivas, elas pioraram em frequência e intensidade. Mesmo após o aumento da dose de lamotrigina. E aí, ela veio encaminhada para a maternidade, com essas crises convulsivas, e ela encontra-se internada agora em uso de carbamazepina, apresentando uma melhora dos controles dessas crises convulsivas. Nós trocamos essa medicação e após trocar e ajustar a dose, a gente teve um relativo controle. Então, com uma história patológica pregressa, como eu falei, uma paciente gesta 4 para 2, com 2 partos normais anteriores e um aborto, tem uma história de pré-eclâmpsia em gestação anterior, com persistência de níveis pressóricos elevada após o fim da gestação. Ela refere que, após a gestação, continuou hipertensa e usava esporadicamente medicação antihipertensiva. Teve essa história de Covid, há um ano atrás, em que foi feita a internação e saiu com diagnóstico de encefalite viral pós-Covid. É uma história de uma cirurgia laparoscópica por um cisto no ovário, e ela estava usando lamotrigina e metildopa 200 ao dia e AS por conta desse histórico de hipertensão. Uma paciente que refere à alergia de dipirona. Como antecedentes familiares, ela tem a mãe diabética hipertensa, a avó materna faleceu de CA no intestino. É uma paciente que reside em casa própria, de alvenaria, com esposa e filhos, casa que possui saneamento, paciente que tem união estável, nega etilismo, tabagismo e uso de drogas ilícitas. Na avaliação, uma paciente que chegou com um bom estado geral, consciente, orientada, nictérica, cianótica, febril e apneica, ausculta pulmonar com murmúrio vesicular presente bilateralmente, sem ruídos adventícios, ausculta cardíaca sem alterações, um abdômen gravídico indolor à palpação, dinâmica uterina ausente, um tônus uterino fisiológico, batimento cardíaco, isso na internação, 138, uma pressão de 110 por 70, temperatura axilar de 35,8. Nos exames de admissão e no cartão do pré-natal, nada nos chamava a atenção, a não ser esse histórico dela, de crise convulsiva, de início após essa encefalite. Fez 5 consultas no pré-natal na unidade básica de saúde na sua cidade, Luzilândia. Luzilândia é uma cidade aqui do interior do Piauí.
Esse é um retrato do cartão do pré-natal dela, para que a gente tenha noção. Então, a paciente que evoluiu com pressões normais, estava fazendo regularmente as suas consultas. Na avaliação laboratorial seriada nesses dias, a paciente tinha uma anemia leve no início da gestação, no início da internação, plaquetas normais, provas de função hepática e renal normal. No ultrassom do dia 12, do 4, depois que ela entrou aqui na nossa maternidade, ela fez um ultrassom do dia 12, como ela tinha esse histórico de estar usando essas medicações antiepiléticas, a gente fez um ultrassom e pela idade gestacional fizemos também a avaliação da morfologia fetal, sem alterações, um feto único, situação longitudinal, apresentação pélvica com dorso à direita, placenta lateral direita, índice de líquido amniótico normal, uma biometria compatível com a idade gestacional precoce, uma morfologia adequada. Aqui eles colocaram um ultrassom transvaginal para a medida do colo uterino, mas isso por conta de ser uma maternidade escola, foi feita também essa avaliação, mas ela não tem histórico de prematuridade, de gestação anterior. É uma história de um aborto só. Uma outra avaliação dia 14, ultrassonográfica também normal. Então, na admissão do dia 10, ela era uma paciente que referia uma cefaleia occipital e dor na nuca associada a escotomas. Além disso, referia uma crise convulsiva pela manhã no dia da admissão. A paciente ela veio transferida já por conta dessas crises convulsivas. Ela veio primeiro, passou por uma outra cidade, ela saiu da cidade dela de Luzilândia, foi até uma cidade maior chamada Parnaíba, que é a segunda maior segunda maior cidade daqui do estado do Piauí, e veio encaminhada aqui para a nossa maternidade. Dia 12, a paciente que seguia relativamente estável em enfermaria, mas com permanência da cefaleia, mesmo após o uso de paracetamol, e não apresentou crises convulsivas. Do dia 10 ao dia 12. E ela começou a referir um prurido generalizado com predomínio em região de coxa, mama e abdômen, que piora à noite, que nos fez pensar numa colestase da gestação e que foi investigado também. Mas depois esses sintomas melhoraram, principalmente quando a gente entrou com o Sacol. Paciente que apresentava uma boa uma aceitação à dieta, diurese, evacuações presentes, deambulava sem auxílio, porém apresentava um pouco de vertigem na hora que caminhava. Dia 13, portanto, 48 horas após, a paciente foi avaliada por um neurologista que emitiu um parecer em que ele não mostrou alterações maiores na sua avaliação neurológica, e o que ele fez, como ela apresentou crise convulsiva, ele aumentou a dose da medicação que ela vinha usando, de lamotrigina, de 100 miligramas para 200 miligramas, de 12 em 12 horas. Isso foi dia 13. Dia 15, portanto, 5 dias após a admissão, o paciente evoluiu com novos episódios de crise convulsiva tônico-clônicas em enfermaria, necessitando ser encaminhada para a UTI. O plantonista me refere que essa paciente apresentava crises sucessivas. Ele fez um diazepam na veia dessa paciente. Não é muito a nossa conduta, mas frente à quantidade de crise que ela estava apresentando, foi o que foi feito. Foi encaminhada, então, para a UTI materna, em que ela passou 24 horas. Na UTI, ela teve a substituição da lamotrigina por carbamazepina. Então, ela usou a lamotrigina até o dia em que ela foi para a UTI. Lá foi substituído a lamotrigina pela carbamazepina, foi prescrito naproxeno e um colar cervical, isso é a prescrição do neurologista. Dia 18, portanto, 8 dias após a admissão, o paciente segue estável em enfermaria, sem crise convulsiva nas últimas 24 horas. A última crise foi às 21 horas do dia 15.
Ela relata tremores leves e uma cefaleia intensa occipital, refratária a paracetamol e codeína. Foi realizado, então, tramal. Além disso, ela, nesse momento, referia uma perda de líquido transparente, redução da movimentação fetal e um aumento de frequência de metrocístoles. Foi afastado amniorrex prematuro. Apresentou melhora do prurido. Paciente que evoluindo com boa aceitação de dieta, diurese e evacuação presente, e deambula sem auxílio. Dia 19, portanto, 9 dias após a admissão, a paciente segue estável em leito de enfermaria sem crise convulsiva e discreta melhora da cefaleia, vitalidade fetal preservada, e ela segue o uso de carbamazepina associada a ácido fólico e sintomáticos. E dia 20, portanto, 10 dias após a admissão, o paciente ainda segue sem crises convulsivas, refere ainda uma cefaleia, né, que por vezes há necessidade de usar o tramal, apresentou melhora do prurido, boa aceitação de dieta, diurese e evacuação presente, e deambula sem auxílio. Então, é o caso da nossa paciente, e que a gente traz aqui para discussão. São uma paciente com crise convulsiva pós-Covid e que pioraram durante a gestação. A gente sabe que pacientes com crise convulsiva, pacientes com história de epilepsia, uma parcela dessas pacientes tende a piorar essas crises convulsivas, pela influência da própria gestação, aumento de taxa de filtração glomerular, enfim. A hemodiluição diminui a concentração sérica da medicação, e o que a gente observa também na prática é que essas pacientes, por medo de teratogenicidade, suspendem ou fazem o uso irregular da medicação. Mas essa paciente chegou usando a lamotrigina, e nós tivemos aí dias ruins com ela por conta de crises convulsivas. Como vocês viram, ela chegou até ir à UTI, e que a gente só estabilizou com o uso da carbamazepina. Do dia 15 até o dia de hoje, ela parou de dar convulsão, mas ainda continua com cefaleia. A tomografia dela é normal. Era isso que eu tinha para falar sobre o caso. Muito bem, doutora Rita Matéia. A gente vai abrir para discussão aí. Acho que não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer. Tinha visto uma mão levantada, não sei se alguém ia fazer alguma pergunta. Todos me ouviram bem? Sim, muito bem. Bom. Acho que começou agora a professora Silvana, então, não sei se tem alguma pergunta, Silvana. Obrigada ao José Maté, que apresentou. O caso é bastante interessante, né? Meio desafiador, né? Porque ela tem uma infecção por Covid há 1 ano atrás, ela não estava gestante, me corrija se eu estou enganada, tá? Isso. E essa paciente, imediatamente ela inicia o tratamento lá naquele episódio com a lamotrigina, é isso? Isso. Tá, e aí ela nunca mais teve crise convulsiva. Ela, nesse período antes da gravidez, porque ela agora, dia 21, professora, ela fez 1 ano que foi diagnosticada com Covid, especificamente 1 ano com Covid. Ela usou, é uma paciente com poucos recursos, e aí me parece que, assim, ela fazia uso irregular da medicação, mas mesmo com uso irregular, ela tinha poucas crises. É pontual, no caso dela, é que após a gravidez, essas crises se intensificaram em frequência e intensidade. Tá. Isso que você... no quadro de cefaleia. Isso que você comentou é bastante interessante. A gente observa com todos os anticonvulsivantes, a paciente acaba ou fazendo uso mais regular, ou abandonando o uso por medo, né? A gente aqui costuma, inclusive, dosar a concentração de lamotrigina para ver, quando a paciente começa a ter crise, e o que a gente observa na maioria das vezes é que a dosagem, ela realmente não está adequada, né? E isso pode ser o caso. Mas o que vocês pensaram, José Matéia, quando essa paciente interna com confusão? Vocês pensaram ainda no Covid? Vocês pensaram numa pré-eclâmpsia superajuntada? Ela era bem 22 semanas, muito no início ainda, né? Mas o que vocês pensaram?
Então, professor, a gente ficou perdido porque, assim, a gente pega uma paciente com crise convulsiva no ciclo gravídico, a gente fica logo tentado a pensar num quadro hipertensivo, né? Por mais que não seja aquele quadro clássico a respeito, mas, assim, a pressão dela sempre, mesmo ela tendo aquele histórico dela, ainda que mal contado, de que ela continuou hipertensa após a primeira gravidez, porque ela tem um histórico na gestação anterior de uma pré-eclâmpsia clássica. Mesmo com aquele histórico, ela se apresentou, como vocês viram aí no cartão do pré-natal, e nas medidas da pressão arterial dela, o tempo todo normais, né? E aí o que nós pensamos, a princípio, nós investigamos todos distúrbio metabólico, enfim, nós saímos procurando diagnóstico diferencial de crise convulsiva na gestação, porque o episódio do Covid foi um tempo relativamente longo, né? Foi até pensado novamente numa outra infecção que foi afastada, né? E aí vai que ela fez uma outra encefalite pós-viral também, né? Nós saímos procurando os diagnósticos diferenciais, na verdade. E o que nos sobrou foi justamente essa questão fisiológica de um aporte inadequado da medicação, mas que a gente, mesmo aumentando a dose da lamotrigina, nós não tivemos sucesso. Ela só parou as crises convulsivas assim, só parou isso do dia 15 para cá. Pelo menos é um alento para a gente que ela parou de ter essas crises convulsivas, porque toda vez que ela tinha essa crise convulsiva, os quadros de cefaleia, obviamente, se intensificavam bastante. E isso causava muita dor na paciente. Com a troca da medicação, com o uso da carbamazepina. Então, tudo que a gente pesquisou, nós não achamos uma causa para isso, a não ser um ajuste da dose, a mudança da medicação do anticonvulsivante. E a avaliação neurológica dela é normal também? Normal, ela não tem déficit motor, nada cognitivo, nem nada. O que ela apresenta são essas cefaleias que se intensificam muito após uma crise convulsiva, e aí ela vem apresentando gradativamente uma melhora, né? Uma outra coisa é que, assim, lá no histórico dela, ela vinha usando hidroxicloroquina, né? Porque foi passado para ela como medida profilática para a Covid. Ela usou hidroxicloroquina por alguns dias, ela não sabe referir, e, assim, teoricamente, a hidroxicloroquina pode ser uma causa de convulsão, né? Isso lá atrás, não aqui na gravidez, isso há um ano atrás. E é isso, professora, que eu me lembro do caso dela. Hoje ela está com essa quantidade de dias e que a gente só teve essa janela aí de calmaria após a mudança da medicação. E aí eu trago esse caso porque, assim, não é aquele costumeiro que nós estamos aqui todo dia, não é aquela paciente muito grave que está lá na UTI e que nos preocupa bastante. Às vezes um caso como esse aí a gente tem uma dificuldade maior até de conduzir, porque a paciente fica fazendo crise convulsiva, os dias ficam passando e você fica bastante ansioso, né? Claro. Arimatea, eu queria uma perguntinha em relação a diagnóstico neurológico. Pois não, professor. Ela chegou a fazer algum exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância, e ainda ela chegou a fazer algum eletroencefalograma antes da gestação ou agora mesmo? Não, professor, não, o que ela fez foi uma tomografia e a avaliação clínica do neurologista. Eletroencefalograma, não. E a ressonância também não, né? A ressonância também não. A ressonância pela dificuldade que a gente tem mesmo de fazer a ressonância. Perfeito. Bom, a gente está, na verdade, aprendendo com a Covid. Né? A gente não sabe tudo dela, nós estamos há um ano com essa pandemia, e a gente sabe que a longo prazo, as infecções pela Covid. A gente não sabe qual é o nível, nem quais são as pacientes
ver quais são os órgãos que vão ser afetados, né? Mas a gente sabe que uma paciente eventualmente vai ter consequências, né? O caso é um caso difícil, né, de diagnóstico diferencial, é um caso simples, né? Foge um pouco da normalidade dos casos de Professor, Covid. eu tô ouvindo o senhor cortado. Vamos ver se melhora aí agora. Os casos de Covid, melhorou? Bom, Melhorou. esses casos de Covid a longo prazo, a gente não sabe exatamente como é que eles vão se portar. Então, esse diagnóstico, na verdade, de encefalite viral pós-Covid também é um diagnóstico também difícil de ser feito. Eu não sei se eles chegaram a fazer com alguma punção lombar na época, se fizeram algum diagnóstico de imagem na época, porque também é um diagnóstico Sim, difícil de ser feito. Né? Isso, foi feito punção lombar, porque quando ela chegou lá, ela também chegou com relativa rigidez de nuca, não era aquela coisa clássica, para afastar meningite, todos os diagnósticos. Lá no Hospital de Doenças Infecto-Contagiosas do Dr. Natan Portela, que é uma referência para cá, ela fez todos esses exames. E o laudo lá da internação saiu como encefalite pós-Covid. Perfeito. Bom, como a professora Silvana relatou, o caso da paciente é um caso típico de paciente que, ao longo da gestação, vai diminuindo a concentração do anticonvulsivante. Né? Então, a gente vê isso no dia a dia nas pacientes epilépticas, né? E a gente, na medida que possível, a gente faz medidas séricas dos medicamentos que a gente está utilizando e tenta ver se existe essa diminuição do medicamento na circulação. Na impossibilidade de ver, a gente aumenta a dosagem do medicamento, que foi o que aconteceu aqui, ou se troca o medicamento, também é outra alternativa, e se vê o quadro clínico. Então, em princípio, pelo quadro clínico, tu está na sequência lógica de uma paciente que teve uma convulsão, que vinha em tratamento, diminuiu a concentração e agora está se ajustando dose. Então, se for só isso, é uma coisa que deve se ajustar aos próximos dias. É muito difícil a gente descartar a eclâmpsia nessa paciente. Né? Por quê? Né? Mesmo com quadro sem hipertensão, a gente vê também eclâmpsias, principalmente em idades gestacionais um pouco mais precoces, onde a convulsão é o primeiro sinal. Né? Então, eu posso ter uma convulsão agora e só vir ter hipertensão, ainda mais que ela vinha usando metildopa até agora. A única coisa que chama a atenção é que ela vem gradativamente diminuindo as plaquetas. Né? As plaquetas vinham lá em 200 e poucos mil e baixaram para 169 mil agora, há 2 ou 3 dias atrás. Né? Eu acho que o tempo vai dizer qual é o diagnóstico definitivo dessa paciente. A gente não tem como fazer esse diagnóstico diferencial agora. Seria muito interessante a gente fazer uma ressonância para ver se tem alguma lesão de press que possa eventualmente levar mais uma ideia de convulsão eclâmptica, ou ainda também um eletroencefalograma para ver se tem alguma lesão cerebral que justificasse uma convulsão. Então, esses dois digamos, exames seriam interessantes a gente ter para tentar o diagnóstico diferencial com mais certeza. Mas acho que o quadro faz pensar realmente de que ela ficou com alguma sequela neurológica, vinha controlada com anticonvulsivante e durante a gestação houve esse descontrole. Mas eu acho ainda que nós vamos ter que esperar alguns dias para dizer se era uma eclâmpsia ou não. Até porque tem esse quadro de fluido gestacional, que não está bem estabelecido, é um quadro diferente. Eu acho que não é uma coisa comum para a COVID do dia a dia. Né? Mas certamente a gente no futuro, nos próximos anos, a gente vai ter coisas que a gente não conhece. Né? Então, sequelas da COVID em gestantes que vão ficar gestantes. Talvez esse seja um quadro que a gente, daqui a uns 4, 5 anos, a gente possa descrever melhor. Né? Porque eu não vi na literatura ainda uma descrição de uma consequência desse tipo na gestação ainda. Né? Mas como a gente está aprendendo no dia a dia, isso pode acontecer, eu acho que é factível de acontecer. Não sei se a Silvana tem alguma coisa a mais. Não, acho que é isso mesmo.
A gente está com essa paciente mantida e internada até por conta justamente disso, para que a gente acompanhe essa paciente mais de perto. Estamos aí para fazer uma ressonância dessa paciente e vamos ficar acompanhando, que eu acho que, assim, esse foi um dos motivos de eu trazer esse caso para cá, porque ele nos incomoda nesse sentido. Até hoje, a nossa principal hipótese é realmente a necessidade de um reajuste da dose por conta das crises retornaram em frequência e intensidade por frente às modificações de uma gestação. Mas a questão da eclâmpsia, eu acho que se isso for um caso de eclâmpsia, ele vai se mostrar aí mais para frente, né? Com essa paciente internada, por conta disso, até para a segurança dela, nós estamos com ela ainda internada, mesmo ela melhorando e passando 6 dias sem crise convulsiva, e aprender mesmo com esse caso. Então, a gente só agradece a colaboração de vocês, porque, na verdade, o Covid aí no ciclo gravídico puerperal, para a gente é um desafio, né? Todo dia a gente aprende aí com um caso novo, e por isso a gente trouxe isso. Eu queria agradecer a oportunidade, aqui em nome da nossa instituição, da Universidade Federal do Piauí, de poder ter o convívio aqui com vocês, ainda que à distância, né? Eu os conheço de nome, de congresso, mas eu queria agradecer. Perfeito. A gente está disponível aí para eventuais dúvidas em relação à Covid. A gente tem discutido muito para o clínico da Covid na gravidez, né? A gente tem dado muita ênfase na questão dos quadros leves da Covid, especialmente na síndrome gripal inicial, né, para que as pessoas não demorem muito para fazer o diagnóstico e tenham uma percepção precoce de quando esse quadro passa de leve para moderado, ela deva ser encaminhada a um hospital referência, né? Vocês já são um hospital referência, sabe que muitas das pessoas que estão nos ouvindo trabalham em unidades básicas de saúde e, eventualmente, pode ter alguma dúvida em relação a esse tipo de situação. E outro assunto que a gente também tem discutido muito é a questão da vacinação. Não sei se alguém gostaria de discutir alguma coisa, porque é o assunto do momento, né? Vacina na gestante. Isso é o que todas as pacientes estão perguntando para a gente. Doutor, eu posso me vacinar? Qual a vacina é mais segura para a gravidez? Eu acho que deve ser a realidade de todos vocês aí também. Isso é um assunto novo, né? Vocês podem ter visto ali que a Karen colocou a nota técnica do Ministério da Saúde, né? Está disponível para todo mundo. Você pode baixar isso, assim como o manual de atendimento à gestante com Covid também está disponível pelo Ministério da Saúde, que também a Karen colocou ali o link para ser baixado para qualquer um. A vacinação traz um desafio muito grande para todos nós. Né? Por quê? Porque a gente gostaria de ter tido ensaios randomizados que nos dessem segurança com o uso da vacina, mas isso não foi feito. Né? As gestantes foram, digamos, retiradas, né? Foram excluídas dos primeiros ensaios randomizados. Existe um ensaio randomizado em andamento aí, que inclusive pessoas do país estão participando, ali da USP, né? No qual a gente espera em um curto espaço de tempo que a gente consiga resolver essa questão de segurança. Mas a gente tem esse grupo de professores que a Silvana participa muito ativamente, né, que estudou a situação e se viu que os mecanismos de ação das vacinas disponíveis para nós, todos eles são utilizados em outras doenças na gravidez. Né? E a gente já usa vacina na gravidez há muito tempo, especialmente H1N1, agora mais recentemente. E todos esses mecanismos de ação das vacinas são muito seguros para gestantes. Então, a gente fica muito tranquilo em indicar a vacinação com essas vacinas disponíveis. Outro ponto de vista é que saiu já alguns reportes da Pfizer que se viu que mulheres gestantes foram vacinadas nos Estados Unidos de maneira inadvertida. Elas não sabiam que estavam grávidas, né?
Então, estão se acompanhando esses casos, são mais de 90 mil casos já em acompanhamento, e até agora não apareceu absolutamente nada de inseguro no uso da vacina. Então, a gente está muito seguro em indicar a vacina para as nossas gestantes. A gente tem enfatizado muito isso, porque é a única arma que nós temos contra a Covid. E a Covid ainda vai persistir no nosso meio por muito tempo. E a gente tem lutado aí junto ao Ministério da Saúde para que as gestantes, de uma maneira geral, sejam consideradas como de risco e que sejam vacinadas no grupo de risco como um todo. A gente já está indicando as pacientes no grupo de risco gestantes, né? Tem hipertensão, diabetes, obesidade, e mais as profissionais de saúde. As profissionais de saúde, é uma coisa impressionante, mas existe alguma recusa de algumas colegas nossas grávidas em fazer a vacina, mas a gente tem insistido, olha, é melhor fazer a vacina, ter menos risco, do que ficar com a Covid na gestação. E até gostaria de ouvir que a Silvana é expert em vacinas aqui, ela sabe muito mais do que eu, mas seria interessante de ouvir ela sobre esse assunto aí. Não, eu assino embaixo. A gente tem trabalhado juntos nesse grupo, gente. São professores, como eu costumo brincar, do Oiapoque ao Chuí, né? Coordenados pela professora Rosiane. Ela formou esse grupo, e é um grupo que teve uma sintonia muito, muito importante, e estamos fazendo esse trabalho, como uma das partes é isso aqui. E é exatamente o que o Zé Geraldo falou, né? A gente tem muito mais segurança com a vacina do que uma grávida adquirir a infecção. A gente sabe que ela não tem mais predisposição a adquirir a infecção, mas a gente sabe que, ao adquirir a infecção, ela tem maior risco de internação, a gestante, ela tem maior risco de intubação, cuidado em UTI. Então, nós estamos muito angustiados, e a briga desse grupo, briga no bom sentido, né, é liberar a vacina para todas as gestantes. Mas até esse momento a gente ainda tem algumas limitações, até pelo número da vacina, né, de vacinas. Então, as perguntas que a gente tem recebido é: qual gestante? Quem que a gente manda vacinar? Isso que o Zé Geraldo falou, ou seja, a gestante que é profissional de saúde, ou de apoio aos profissionais de saúde, tá? Serviço social, por exemplo, que estão lá no atendimento. E as gestantes que tenham comorbidades, como diabetes, hipertensas, essa lista está definida nesse site do Ministério. Essas pacientes nós temos recomendado que façam a vacina de imediato como grupo prioritário. Mas a nossa briga é para que todas recebam, ser gestante como grupo de risco, mesmo sem comorbidade. Eu vivenciei a pandemia não, né, a epidemia da H1N1 em 2009. Eu coordenava uma maternidade e nós tivemos muitos casos de H1N1 em gestante, tivemos óbitos de H1N1 em gestantes. E eu não lembro dessa celeuma quando a gente começou a vacinar as gestantes para H1N1, certo? São vírus mortos ou inativados, tá? É uma plataforma já bastante utilizada na gravidez, que são essas, ou toxoide inativado, ou vírus inativado. Então, eu me sinto muito tranquila. E aí vem a segunda pergunta: mas é da AstraZeneca que teve essas tromboses? Olha, primeiro, o risco disso foi muito baixo, certo? Segundo, a gente tem estudos já mostrando, em gestantes, como o Zé Geraldo falou, tem um site do CDC que chama VSafe, tá? Que é onde todas as gestantes inadvertidamente vacinadas são acompanhadas, e nós não observamos nenhum efeito adverso grave em gestantes vacinadas, e nem resultados obstétricos adversos ou ruins nas gestantes vacinadas. Agora, eles compararam com a AstraZeneca, já não tem Coronavac, fora do Brasil é a RNA mensageiro que eles usam. Então, eu queria estimular o grupo aqui a também, junto com a gente, estimular que todos, né, lutar pela vacina para as gestantes, porque é um grupo de risco para essa infecção. Excelente. Eu gostaria de enfatizar uma coisa que a professora Silvana já está nos falando, que é a questão da H1N1. A gente está começando com o inverno agora, e eu sei que o inverno aqui é um pouco mais rigoroso aqui no sul, né? Mas vocês também têm o inverno aí, e também tem o aumento das infecções respiratórias. E a gente vai estimular, então a gestante ela faz parte do grupo que vai ser vacinado pelo H1N1,
E a gente não discute muito qual é o tipo de vacina, se foi feito na China ou na Índia, porque é feito na China ou na Índia, as vacinas para H1N1, e a gente acaba utilizando ela. E o mais importante, vem usando desde o ano de 2010, né? E com isso, a gente não tem visto mais morte de gestante por H1N1. Exatamente porque as gestantes são vacinadas, né? Então, a nossa luta realmente é que as gestantes sejam vacinadas para a Covid também, porque a gente acha que nós conseguiremos diminuir muito a mortalidade dessas gestantes. E a gente tem visto ao longo dessas discussões no Brasil, a gente tem discutido em várias regiões, né, em vários estados, a mortalidade e morbidade da gestante realmente aumentou muito. Nós temos um grupo de gestantes que morreu já, muito grande, muito mais que em outros países, a gente não sabe exatamente por quê, mas essa é a realidade brasileira. E o que a gente tem para oferecer para os pacientes é vacina, né? Porque, infelizmente, outros medicamentos ainda a gente não consegue ter disponibilidade nem eficácia suficiente contra a Covid. Então, a gente está numa batalha nacional aí a favor que as gestantes sejam vacinadas. Eu não sei se você do grupo aí que está ouvindo, se não tem nenhuma pergunta, de repente pode colocar no chat ali. Sobre algum outro assunto. O povo está tímido, gente. Mas podem falar aí. Às vezes tem coisas simples que a gente precisa discutir, né? O José Arimateia, a sua maternidade é referência à Covid? Isso, Silvana. A nossa maternidade é referência aqui para o nosso estado, o estado do Piauí. Aqui nós já tivemos casos de morte materna. A nossa UTI, nós sentimos a necessidade de... Nós temos uma UTI materna dentro da nossa instituição, com 8 leitos. Com aquele primeiro pico, a gente já criou uma outra UTI, só para paciente COVID, mas que ela também tem, acho que 9 leitos. E aí, naquele primeiro pico, ela tinha 4, 5 pacientes na UTI. Esse segundo pico, ele veio mais forte, com casos mais complicados. Eu fui para essa outra UTI também, participei nessa parte mais complicada lá 5 meses, como plantonista também. E então, nós vivemos aí dias bem trágicos aí, com pacientes bem graves, e também temos uma enfermaria só COVID também. Então, nós temos pacientes em enfermaria e pacientes em UTI. E vocês têm observado alguma dificuldade no fluxo da atenção básica para a maternidade? Como que está funcionando do ponto de vista da opinião do grupo da maternidade? Elas chegam tarde? Tem dificuldade de conseguir o leito? Então, nessa segunda onda, a gente aprendeu com nossos erros lá na primeira. Eu não sei como é que foi aí em Ribeirão Preto. Aqui nós fizemos o seguinte: naquele primeira onda foi fechada a atenção básica. Os pré-natais pararam. E os médicos, ginecologistas, obstetras foram remanejados para atender paciente COVID. E as grávidas ficaram sem atendimento. Né? Então, eu não sei como foi que foi aí, queria até saber como foi. Depois daquela primeira onda, foi que chegou um certo momento que a gente observou que aquele caminho era completamente errado, né? Inclusive, nós estamos, acredito eu, que pagando um preço até maior do que o resto do mundo por conta disso, porque nós paramos a nossa grande arma que a gente, há anos, divulga para a sociedade, que é o quê? A grávida, que ela procure o pré-natal precocemente assim que descobre uma gravidez. E essas grávidas ficaram tanto no setor público como no privado, elas ficaram soltas, elas ficaram sem atendimento, né?
Isso quando a gente fala de pré-natal, fala de paciente grávida. Mas, por exemplo, eu tenho observado aí, abrindo aqui, só para a gente fazer um exercício aqui, pacientes com câncer de mama, num estágio já mais avançado, porque elas estão do ano passado e desse sem atendimento. Então, a gente vem pegando paciente com câncer de mama, já estadio 2B para frente, portanto, já com indicação de quimioterapia neoadjuvante, por exemplo. Enfim, então, assim, professor, respondendo, agora essa questão do fluxo melhorou, porque antes, na verdade, a gente fechou as portas. Assim, isso não partiu de nós, profissionais, mas da própria gestão mesmo, de fechar. E aí, depois de muita luta das entidades médicas mostrarem essa necessidade de que aquele não era o caminho, agora eu acho que as coisas estão funcionando. Perfeito. Isso aconteceu em todo o país, né? A gente vem aprendendo. Provavelmente nós teremos uma terceira onda ainda, e espero que na terceira onda a gente consiga dar um resultado melhor ainda do que foi na segunda. Teoricamente, para essa terceira onda vir um pouquinho mais branda, né? Não sei, a gente ouve de tudo, né? A gente não sabe, o futuro é uma coisa muito difícil de prever. Primeiro, se vai ter ou não, né? A gente não sabe, mas pode ocorrer uma terceira onda maior do que essa primeira, a gente não sabe. Mas tu tocaste num ponto essencial, né? As gestantes têm que continuar fazendo pré-natal. Com Covid ou sem Covid, né? Porque também existe uma restrição que a gente viu, pacientes com Covid também não estavam indo ao pré-natal. O sistema estava bloqueando esses pacientes pelo receio de contaminações. Mas elas precisam, mesmo contaminadas ainda, retornar ao pré-natal. A gente sabe que depois de 15 dias a gente já tem uma liberação para poder ser atendida de maneira mais adequada. Então, esse ponto a gente está vendo não só na gestação, mas fora do câncer, fora também pacientes com doenças cardiovasculares que estão piorando mais rapidamente por causa disso. Uma mortalidade imensa em pacientes com doença renal crônica, porque não estão fazendo transplante e as diálises estão sendo postergadas, né? O sistema, a COVID necessita de muita diálise, os dialíticos crônicos estão fazendo menos diálise do que o necessário. Isso também está sendo visto no Brasil inteiro, e existe uma morte aumentada nesse grupo de pacientes. Então, é um caos para nós todos. Né? E uma coisa importante que a gente que é sempre salientar é que quanto mais cedo a paciente chegar no sistema de saúde, nos hospitais qualificados para atender a paciente com Covid, melhor são os resultados que a gente pode oferecer para elas. Né? Então, a gente tem dentro daquele manual do atendimento da Covid na gestação, existe um score de alerta obstétrico modificado com NIOS, e isso está disponível no manual, e é interessante que as pessoas leem para verificar o que é normalidade, o que é um sinal de alerta amarelo e um sinal de alerta vermelho. Porque a paciente que já está com alterações da frequência respiratória, uma saturação de O2 diminuída abaixo de 94, uma temperatura, uma hipertermia ou uma hipotermia, frequência cardíaca alterada, seja para cima ou para baixo, taquicardia ou bradicardia, uma hipotensão ou alteração do sensório, ela tem que ser encaminhada a um sistema de saúde mais qualificado. A gente sabe que chega a saúde qualificada, e por isso que a Silvana perguntou essa disponibilidade do sistema de saúde. Não da complicação, que é o que hoje o sistema de atendimento intensivos pode nos ajudar. Né? Então, eu acho que seria interessante que a gente pudesse discorrer sobre esse score de alerta, porque ele ajuda bastante na tomada de decisão. Pessoal, estamos à disposição aí. Alguma pergunta? Acho importante também a gente falar, Zé Geraldo, que a Karen colocou aqui no
chat, as aulas, nós gravamos, alguns professores do grupo gravaram aulas, são aulas curtas, são videoaulas curtas, onde a gente aborda isso que o Zé Geraldo está falando, tem o score de alerta, tem o cuidado, o diagnóstico, o que é caso leve, moderado, grave, o cuidado em UTI, são aulas que vale a pena assistir, principalmente quem está na linha de frente, tá? Porque ainda todo mundo está aprendendo, para vocês terem ideia, esse manual já está em fase de revisão novamente, porque o conhecimento evolui muito rápido, né? É uma doença para nós relativamente nova, e a gente vai atualizando o conhecimento, vai atualizando os dados e vai trazendo aqui para vocês. Então, as videoaulas também estão aqui para aqueles que quiserem, o link das videoaulas está aqui no chat para vocês, se quiserem assistir, assim como o manual também que o Zé Geraldo falou, tá? E um outro aspecto, né, para terminar, eu acho que a gente vai ter que, eu não sei se é o caso dessa paciente, como vocês já falaram, o Zé e o Zé, que nós vamos ainda ter uma segunda fase, que não é de onda, mas é de conviver com sequelas da Covid, né? Se realmente nós estivermos enganados, essa paciente não for um quadro que vai evoluir, com pré-eclâmpsia, ou eclâmpsia, como ela já teve aqui essas convulsões, que pode ser uma sequela tardia neurológica desse agente viral, né? Que ela tenha ficado com alguma sequela aí. Então, nós vamos ter ainda uma outra fase, que é avaliar como que vão evoluir os indivíduos que tiveram casos graves, ou até mesmo casos leves e moderados, né? É interessante nessas sequelas neurológicas, né? A convulsão não é algo que tenha sido visto de maneira comum, assim, né? Realmente eu não consegui ainda ler alguma coisa que tivesse uma associação a longo prazo. O que a gente tem visto muito é perda de memória nessas pacientes. Interessante que algumas dessas pacientes, elas perdem a noção de tempo, às vezes, e algumas pacientes têm apresentado uma síndrome do pânico, associados com a pós-Covid, né? Além da depressão, que talvez seja a maior consequência hoje da Covid a médio prazo. Mas convulsão é lógico, se ela tiver tido uma encefalite na época, deve ter ficado alguma lesão em alguma parte do cérebro, e isso seria interessante para o eletrocefalograma, para tentar mapear onde é que é essa lesão e vai nos dizer com certeza se é uma consequência, né? Bom, eu acho que é isso, gente. Nenhuma dúvida, nenhum comentário. Eu quero agradecer muito essa oportunidade. Eu falo sempre que isso é uma oportunidade, porque a gente, dentro do ambiente acadêmico, vem para fora, né? Encontra os colegas que estão também na linha de frente, e juntos aí nós temos essa força-tarefa de compartilhar conhecimentos e aprendizado. É uma oportunidade única da gente unir o Brasil contra essa infecção, contra essa doença que tem levado muitas das nossas pacientes, né? Eu agradeço muito a todos vocês, ao Zé Geraldo, meu parceiro aqui, minha dupla de discussão de caso, ao José Arimateia, prazer em conhecer você, e espero que a gente se encontre aí numa outra oportunidade. Professores, professora Silvana, professor Geraldo, é um prazer todo meu, né? Queria agradecer a todos os participantes, em especial a vocês dois que nos ajudaram bastante para a gente discutir as nossas angústias, discutir casos de Covid-19 é discutir angústia, porque é tudo muito novo, né? Então, queria agradecer a doutora de Ribeirão Preto, doutor Zé Geraldo do Rio Grande do Sul, eu sou do Piauí, meu avô é daí. Ah, ótimo. Você é muito gaúcho lá em Piauí? Tem no sul do Piauí, na região do Cerrado, tem muito. Tem, inclusive, agora o que a gente chama de piúcho, que já são os filhos dos gaúchos com piauiense. A Silvana também é gaúcha. Eu sou gaúcha também. Ah, você também é gaúcho? Então, mas aqui na região sul do estado, é uma das grandes fronteiras agrícolas hoje no Brasil, né? Então, e como é típico do gaúcho aí de desbravar, tem muito gaúcho aqui no interior, no sul do Piauí. Inclusive, tem um movimento, não sei se vocês sabem, um movimento separatista
para um novo estado, chamado Estado do Gurgueia, que também faz parte da história aí de vocês, essa questão separatista, né? Eu gosto de separar muito, né? Impressionante. Eu pensei que eles já tinham acabado com essa mania, José Arimateia, de separatista, mas pelo jeito não, então. Não, estão querendo, assim como surgiu, professor, o Tocantins, lá do Goiás, né? Tem esse movimento. Nesses últimos anos aí, agora com a pandemia, isso está todo mundo querendo sobreviver e não separar, né? Então, parou um pouco. Então. É o que é a história, né? Muito bem, mas muito legal. Muito obrigado pela atenção de todos. Foi uma tarde interessante. Para nós, sempre muito importante para aprender mais sobre essa doença aí. Essa doença tem nos atrapalhado muito a vida aí. Sim. Um abraço, Arimateia. Um abraço, Geraldo, um abraço, Silvana, um abraço a todos. Abraço a Tchau, todos. um abraço. Obrigada, até mais. Zé. Até a próxima.